Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais um vídeo, dessa vez um vídeo de língua portuguesa, a primeira vez que eu gravo o vídeo aqui para esse componente, tá? Porque ultimamente tenho dado algumas aulinhas de português e venho trazendo aqui esse slide com algumas informações muito importantes sobre formação de palavras. Para começar a aula, eu trouxe aqui 4 palavrinhas para vocês observarem. Eu tenho aqui floricultura, floral, beija-flor, florista, e eu tenho certeza que só de analisar aí, tentar entender alguma coisa em comum entre essas palavras, vocês vão perceber que em todas elas eu tenho a palavra flor. Então é a palavra flor que liga todas essas palavras, traz um sentido semelhante. Por que é que isso acontece? E não só com flor, né? Nós temos várias outras palavras que dão origem a outras palavrinhas. E nesse exemplo aqui, eu posso dizer que flor é uma palavra primitiva. O que é que significa primitiva? Se eu for lá para o dicionário, eu vou descobrir que primitivo é aquele que é o primeiro a existir, que coincide com a origem de algo. Então, a palavra primitiva é aquela palavra inicial, a primeira que surgiu naquele grupo de palavras, naquela família de palavras. Então, primeiro veio a palavra flor, depois surgiram outras palavras dela, ou seja, derivaram-se várias outras palavras dela. Então, no caso de florista, florista é uma palavra derivada. Por quê? Porque ela vem de flor, certo? Vocês já ouviram a palavra derivada em outros contextos? Por exemplo, o queijo é um derivado do leite. Significa dizer que o queijo tem como base o leite. Então, a palavra derivada, ela tem como base uma outra palavra que é primitiva. O dicionário traz pra gente aí, né? Que no sentido gramatical é aquele que deriva de outro. Mas se a gente pegar esse primeiro significado aí, que se origina de transformação material, também faz muito sentido com essa lógica aqui de derivação, ok? Porque eu vou transformar a palavra. Então, observem que em todas essas palavras que eu trouxe aí, eu tenho flor. A pró significa então que toda palavra derivada vai trazer a primitiva dentro dela? Mais ou menos. Nesse caso, flor é a raiz, é o radical que gera várias outras palavras, mas nem sempre vai ser assim. Por exemplo, da palavra sapato eu posso transformar e trazer a palavra sapatilha, eu posso trazer sapateado. Observem que nesses dois casos eu não tenho a palavra sapato completa. Eu tenho aí, um radical que não é exatamente a palavra primitiva. É um pouquinho menor do que a palavra primitiva, ok? Então é importante pensar nisso. A raiz, o radical da palavra, pode ser a palavra primitiva completa ou apenas uma parte dela. E como é que eu descubro se o radical é a palavra inteira ou se é só um pedaço? Fazendo teste com várias palavras derivadas. Observem aí, sol. Eu tenho solar, eu tenho insolação, eu tenho ensolarado. Se eu for testando com todas as derivadas que vier à minha mente, eu vou perceber que o radical é sempre o mesmo, sol. Observem lua. Eu tenho lua, luar, lua de mel, lunático. Percebem que em lunático, lua perdeu o A? Então significa dizer que o radical de lua não é lua, é só lu. Céu, eu tenho céu aberto, mas eu tenho celeste, celestial. Então o radical de céu não é a palavra céu, é só o C e o E, ok? Então, mesmo que a palavra seja pequenininha, pode acontecer sim do radical ser menor ainda. Então, como é que eu vou criar uma palavra nova a partir de uma primitiva? Eu vou fazer isso acrescentando termos na maioria das vezes. Eu tenho a palavra feliz e se eu acrescento
o in, eu mudo completamente o sentido. Feliz e infeliz são opostos. E esse in que apareceu aí, esse prefixo que dá ideia de negatividade, transformou a minha palavra. Eu vou chamar isso de prefixo. Por que prefixo? É aquilo que vem antes, que precede a palavra primitiva. Pensem sempre, qual é o prefixo da minha cidade? O da minha cidade aqui é 75. Antes de ligar para qualquer número, a gente precisa pôr o prefixo, principalmente quando eu estiver ligando para outro estado, para uma cidade que o prefixo seja diferente, para outra região. Então, o prefixo é aquilo que vem antes, tá? Essa derivação eu vou chamar de prefixal. Por quê? Porque ela me trouxe um prefixo. Então, a derivação prefixal é aquela que traz um termo antes da palavra primitiva. Já se esse termo está depois da palavra primitiva, eu vou chamar ele de sufixo, porque ele está sucedendo a palavra. Prefixo antes, sufixo depois, certo? Lembram de antecessor e sucessor? Sucede a palavra, por isso eu chamo de sufixo. Nesse caso, eu vou chamar minha derivação de sufixal, porque ela é proveniente do acréscimo de um sufixo. Mas vocês já pararam para perceber que eu posso ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Observem aí, nesse mesmo exemplo, eu posso colocar aquele in também. E eu vou ter a palavra infelizmente, que é uma palavra composta pelo prefixo in, pela palavra primitiva feliz e pelo sufixo mente. Aqui eu tenho dois afixos, tá? O prefixo e o sufixo são tipos diferentes de afixos. Nesse caso, quando eu tenho prefixo e sufixo na mesma palavra, formando uma nova palavra derivada, eu vou chamar isso aqui de derivação parasintética. Parasintética é aquela que vem ao mesmo tempo, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Como é que eu não esqueço o pró dessa palavra? Lembrem que, por exemplo, conversa paralela, quando a pró diz assim, eu estou ouvindo conversa paralela, é aquela conversa ao mesmo tempo em que a aula está acontecendo. Por exemplo, uma rua paralela a outra é aquela rua que está caminhando no mesmo sentido que a outra. Então, esse para me dá a ideia também de simultaneidade, de ao mesmo tempo. Então, se eu tenho ao mesmo tempo prefixo e sufixo, derivação parasintética. Eu posso também fazer derivação diminuindo a palavra e não aumentando. Por exemplo, da palavra chorar, formou-se choro. Eu ouvi o seu choro lá de casa. Por exemplo, agitar. Vai ter um agito lá em casa hoje. É uma redução da palavra primitiva agitar. É muito comum a gente ver as pessoas falarem portuga. Eu conheço um portuga e não um português, né? Essa também é uma forma de redução da palavra português. E botequim, que hoje em dia nós praticamente não ouvimos mais essa palavra, né? Porque boteco, que é uma palavra derivada de botequim, ganhou muito mais popularidade. Agora a gente passa aqui para um tipo de derivação diferente. Nós vamos falar agora de tipos de derivação que trazem mais de uma palavra primitiva. Observem aqui paraquedas. Eu tenho duas palavras primitivas. Para é uma palavra, quedas é outra. Eu tenho dois radicais aqui. Couve-flor, porco-espinho. Dois radicais diferentes se unem e formam uma nova palavra com um novo sentido. Paraquedas não é nem para nem queda. Couve-flor não é só couve nem só flor. Então são coisas diferentes, novos significados quando juntos. Percebam esses dois exemplos aqui. Em cachorro quente, eu tenho a palavra cachorro, somada à palavra quente, me trazendo um novo sentido. Girassol também, eu tenho a palavra gira, somada a sol, que me traz a ideia aí de uma flor que tem uma relação com o sol, que se movimenta de acordo com o sol. Então, esse tipo de derivação aqui, eu vou chamar de uma derivação de composição. Por que de composição? Porque aqui eu tenho palavras compostas, elas não são mais simples. Palavra simples é aquela de um único termo, né?
A palavra composta, ela é formada por mais de um termo, mais de um radical. Então, eu vou chamar esse tipo de derivação aqui de composição por justaposição. Composição porque é composta, né? Eu tenho dois termos e não um só. E justaposição porque cada palavra mantém a sua posição de maneira justa. Ninguém é prejudicado, ninguém perde uma vogal final, nem inicial, ninguém vai perder nenhuma letrinha aí. Vai todo mundo permanecer intacto. Então eu vou juntar duas palavras primitivas e nenhuma delas vai perder letra nenhuma, ok? Todo mundo permanece na sua posição de maneira justa. Vamos pensar assim para não esquecer o termo, tá? Mas nesses exemplos aqui, observem que isso não acontece. Por exemplo, quando eu digo que alguém tomou um susto que ficou boquiaberta. Ela ficou com a boca aberta. Nesse caso aqui, a palavra boca sofreu uma perda sim. Ela foi alterada para se transformar e se somar à palavra aberta e criar um novo termo. No caso de planalto, eu tenho plano mais alto e nesse caso a palavra plano perdeu a sua última vogal. Nesse caso aqui, eu não tenho justaposição. Eu vou chamar essa derivação aqui de composição, porque também são palavras compostas, por aglutinação. Eu vou juntar duas palavras primitivas e ao menos uma delas vai perder alguma coisa da sua forma, vai ter alguma alteração na forma, certo? Agora eu trouxe aqui um pequeno treino, coisa rápida, para que vocês percebam se conseguiram compreender ou não. Podem pausar o vídeo, responder primeiro individualmente e depois liberar o vídeo para descobrir a resposta, tá? O importante é revisar e garantir que aprendeu. Nós vimos aí 6 tipos de derivação. Nos exemplos eu não trouxe uma delas, que é a derivação regressiva, que acontece numa ocorrência bem menor e que no caso do quinto ano ainda é bem delicado de se compreender, porque exige também que você conheça qual é a palavra primitiva e muitas vezes para o quinto ano ainda é algo complicado entender se foi o verbo, se foi o substantivo, o que é que surgiu primeiro, certo? Então eu vou focar nesses 5 tipos de derivação aqui, que são os mais comuns, os que nós mais vamos precisar utilizar. Observem aqui no primeiro caso, eu tenho a palavra casarão. Qual é o tipo de derivação que está acontecendo aqui? Pausa o vídeo para responder. Observem, eu tenho a palavra casa e depois da palavra casa eu tenho uma terminação. Eu tenho um afixo que aparece depois da palavra primitiva, ou seja, isso é um sufixo, está sucedendo a palavra primitiva. Então, nesse caso que eu tenho a derivação sufixal, acontece através de sufixo. Observem que nesse caso aqui, gente, é uma palavra simples que está no aumentativo. Todas essas terminações de aumentativo e etc. servem como sufixos também, tá? Então, eu posso sim dizer que essa é uma palavra derivada de casa. No caso de imperfeito, observem que eu tenho a palavra perfeito e acrescentei a ela um prefixo. Veio antes da palavra primitiva. Então, nesse caso, eu tenho uma derivação prefixal, através de prefixação, de prefixo. Já no caso de aguardente, aguardente, que seria uma água ardente, eu tenho aqui também duas palavrinhas, mas uma delas perdeu uma vogal. Eu só tenho uma letra A aí. E água ardente teria duas. Então, nesse caso, houve uma aglutinação. Eu somei as duas palavras de uma forma aglutinada e uma delas perdeu uma letra. Já em porta-retrato, eu tenho duas palavras primitivas, porta e retrato, e nenhuma delas sofreu nenhuma penalidade. As duas estão aqui intactas. Nesse caso, eu posso dizer que é uma composição por justaposição. Elas estão na posição adequada sem nenhum tipo de perda. Então, número 4. O verbo engaiolar traz aí uma palavra primitiva, que é gaiola. Quando eu recorto aí essa palavra primitiva,
sobra afixo antes e depois da palavra primitiva. Então eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo. A derivação que me dá essa ideia de dois processos acontecendo ao mesmo tempo é a derivação parasintética, número 3. E por último, refazer. Refazer é fazer de novo, vem do verbo fazer. Então, nesse caso, quando eu recorto aí o verbo fazer, o que sobra é ré. Então, eu tenho aí um prefixo, ok? Derivação prefixal. Eu espero que vocês tenham compreendido, que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se de fato ajudou, por favor, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal para receber várias outras atualizações. É muito provável que outros vídeos de língua portuguesa apareçam por aqui também, mas aproveite o canal, explore os vídeos de redação, de língua espanhola e venha aprender junto com a gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui e beijos!